Uma noite na Plaza Maior. Vai, não vai, surgem-me na memória imagens de outros lugares e de outros dias, casos de viagens, atmosferas, visões rápidas ou demoradas contemplações. Se de tudo isso falo às vezes, não é sem algum constrangimento, assim como quem saiu à rua de fato novo e teme que lhe perguntem se já pagou ao alfaiate. Lá, me parece, escrúpulo excessivo de consciência, que hei de eu fazer? Que o leitor sacode impaciente o livro e diz: presunçoso o tipo, mas juro que não sou. Se passo as minhas lembranças ao papel, é mais para que não se percam em mim minutos de ouro, horas que resplandecem como sóis no céu tumultuoso e imenso que é a memória. Coisas que são também, com o mais, a minha vida. Infelizmente, nem tudo pode ser recuperado. Mesmo que eu volte 100 vezes a Florença, mesmo que escolha o dia e a luz, não tornarei a sentir o arrepio físico, sim, o arrepio físico, no sentido literal, fisiológico da expressão, que me percorreu da cabeça aos pés diante da entrada da biblioteca lourenciana que Michelangelo projetou e construiu. Seria um milagre, e os milagres, se os há, são preciosos demais para se repetirem. E não tornarei a ver no caminho de Veneza aquele sol suspenso entre uma neblina de azeite, donde irradiavam as cores do arco-íris, mas brandas, meio mortas, como a cidade que parecia flutuar sobre jangadas e derivar na corrente. O trabalho da memória é conservar essas prodigiosas coisas, defendê-las do desgaste banalíssimo do cotidiano, ansiosamente porque talvez não tenhamos outra melhor riqueza. É ela assim como a caverna de Alibabá, toda fulgurante de joias, de ouro, de perfumes. Ou é como a arca de piratas antigos, regressada à luz do dia, que dentro dela acende as pérolas como fogo. Agora mesmo estendi o braço e colhi um diamante negro. Aquela minha noite na Plaza Maior de Madrid, aqui tão ao pé da porta que todo mundo já lá foi, ou está para ir, ou não vai nunca, sim, ou não vai nunca. Mas eu tenho um diamante, que é negro porque era noite, que cintila porque havia fogueiras. O melhor é contar de princípio. Passou-se o caso em dezembro, na antevéspera de um desses últimos natais, e em Madrid fazia frio, muito. E pela noite dentro havia homens que lavavam as ruas com grandes jorros de água gelada e tudo escorria e brilhava em largas toalhas de reflexos. Mas isso era mais tarde. Saímos da Gran Via pela Calle Mesonero Romanos, depois por Rompelanças, atravessamos Arenal e metemos-nos por Coloreiros. Os candeeiros da praça tornavam gloriosamente luminoso o nevoeiro. Aquele enorme quadrilátero parecia um poço lunar, ou uma arena onde talvez se escondessem touros de bruma. Fantasias. Era apenas a Plaza Maior, em antevéspera de Natal, com todo o chão coberto de ramos e de folhagens, e meia dúzia de fogueiras espalhadas, e o nevoeiro alto que víamos mover-se em ondas como alguém que bafejasse contra o rio. E havia também uns sons estranhíssimos de instrumento musical. Flauta, lâmina cantante, assobio de ave montanhesa, que atroavam violentamente entre as quatro fachadas filipinas numa festa que era ao mesmo tempo divertimento e ameaça. Avançamos a medo, porque não hei de confessá-lo. A atmosfera era tão rara, tão inesperado o espetáculo, que de repente não estávamos em Madrid, no centro da cidade civilizada e policiada, mas sim em qualquer desfiladeiro da Sierra Morena, com personagens de Cervantes ou dos romances pícaros. Debaixo dos pés, a macieza das folhas tornava-nos fantasmas entre fantasmas. As flautas, os gritos, continuavam, e as fogueiras, vistas de mais perto, não eram afinal fogueiras, mas lampiões abafados pela névoa. Aproximamo-nos mais, e tudo, ou quase tudo, se explicou. Havia bandos de perus, e os homens que os guardavam à vista é que tocavam aqueles rudimentares instrumentos, uma guita presa numa caixa de ressonância, como aqueles brinquedos que fazíamos antigamente com uma lata de graxa e um cordel encerado. Tudo sem mistério, tudo coisas banais, comuns,
Simples situação de homens num pacífico mistério e outra gente que os rodeava, soberbamente indiferentes aos turistas que nós éramos. Circulamos por ali, ainda que não convencidos de que fosse só natural o que víamos. Nevoeiro de floresta petrificada, ramos sobre lajes, lampiões que pareciam fogueiras, homem como troncos de azinho, e envolvendo tudo isto a gargalhada multiplicada, infinita, das cores cacarejantes e irônicas. Por força, essas coisas tinham um sentido. Descemos pelo outro lado, para Cutileiros. Começamos a ouvir sons de palmas e de violas, os rumores tranquilizantes da noite madrilenha. Mas para o céu aberto sobre a praça continuavam a subir as gargalhadas rangentes. Quem ria assim na noite arrepiada da Plaza Maior? E de quê? E de quem?